Pessoal, como que nós especificamos os condutores elétricos que serão utilizados em circuitos de chuveiro? Primeiro, você vai ter que saber a potência do chuveiro e a tensão. Essa aula faz um resumo de como vocês conseguem determinar a seção do condutor do chuveiro. Primeiro, nós devemos ter cuidado, pessoal, com a distância do chuveiro até o ponto de alimentação, ou seja, até o quadro, pois a queda de tensão pode afetar na especificação da seção dos condutores. Dependendo dessa distância, eu tenho que aumentar a seção dos condutores para compensar a queda de tensão. Porque se eu tenho queda de tensão, o que eu vou provocar? Aquecimento dos condutores. E o chuveiro não vai ter eficiência, porque parte da potência vai ser dissipada nos condutores. Temos que observar qual a potência do chuveiro e quanto maior essa potência do chuveiro, maior é a corrente elétrica, ok? Isso é bem tranquilo. A seção do condutor, ou bitola, ela vai depender da corrente e da queda de tensão. Então, existem dois métodos para especificar um condutor para o chuveiro, ou para qualquer carga de uso específico. É a capacidade de condução e o método de queda de tensão. Então, eu tenho que olhar a capacidade de corrente e a queda de tensão. É interessante, outro fator importante que eu coloco para vocês, é uma dica minha, que é interessante que as cargas específicas, como o chuveiro, por exemplo, utilizem um eletroduto específico. Então, você tem 3 chuveiros na sua residência. Então, é importante e interessante que cada chuveiro tenha um eletroduto que vai transportar apenas aquele circuito daquele chuveiro, daquele outro chuveiro vai ter um outro eletroduto para ele, né? Ou seja, nesse eletroduto teremos apenas o chuveiro elétrico, pois vai reduzir a corrente de projeto. Por quê? Se eu coloco muito circuito, eu aumento o que a gente chama de fator de carregamento. Isso vai fazer com que a corrente do chuveiro tenha que ser elevada, e isso vai elevar mais a seção transversal dos condutores do chuveiro. Então, lembrando, bota um eletroduto só para passar aquela fiação daquele chuveiro. Esse fator de correção, existe uma tabela que é o fator de correção de agrupamento, e se você não tem a tabela, você pode usar da seguinte forma, que o fator de correção é 1 sobre raiz de n, onde n, pessoal, é o número de circuitos que está dentro do eletroduto. Se eu colocar nos eletrodutos com cargas específicas como o chuveiro, apenas passando o circuito do chuveiro, o meu n é 1, logo o meu fator de correção é 1. Né? A corrente de projeto vai ser igual à corrente corrigida. Bom, antes de especificar, a gente tem alguns métodos de instalação dos condutores. O método do A1, aqui, essa tabela é da NBR 5410, o método A1 é um método que a gente encontra nas residências, né? Que é o eletroduto embutido na parede, né? Onde os condutores estão isolados, são condutores unipolares em eletrodutos de seção circular, embutido em parede termicamente isolante. Né? O método de referência, a gente pode utilizar o método A1. Aí, cada método de referência, nós vamos ter variação em relação à corrente. Então, no nosso exemplo, vamos usar o método A1, porque o eletroduto está embutido ali na parede, ok? Bom, cálculo da corrente. Eu vou calcular a corrente pelo método da capacidade de corrente. São dois métodos, o método da capacidade de corrente e o método da queda de tensão. Vou fazer pelo método da capacidade de corrente. O primeiro chuveiro, ele tem 220 volts, ele é de 220, 3.200 watts. Para me achar a corrente, potência VI. Então, a corrente I é a potência dividido por V. Me dá uma corrente de 14,55. Agora, a corrente efetiva com fator de correção, como eu estou utilizando um eletroduto específico chuveiro, qual é o fator de correção? 1 sobre raiz de 1, que é 1. Logo, a corrente do chuveiro corrigida, 14,55. Para o chuveiro de 4.600, vocês vão pegar 4.600 dividido por 220, dá 20,91.
E a corrente já corrigida também 20,91 em função de um circuito só passando no eletroduto. 5.500 watts eu vou dividir por 220, vai me dar 25 amperes, que é igual a 25 amperes, considerando o fator de correção 1, que é um circuito por eletroduto. O quarto chuveiro, o chuveiro de 6.500 watts, eu vou ter uma corrente de 6.500 dividido por 220, dá uma corrente de 29,56, fazendo o fator de correção igual a 1, eu tenho 29,56 amperes. Então, dessa forma, eu vou calcular os condutores em função da capacidade de corrente. Então, em função dessa corrente aqui. Ok, pessoal? Aqui eu estou considerando um circuito de tomada de uso específico, que é o chuveiro, num eletroduto só. Por isso que o fator de correção é 1. Então, é importante que vocês deixem isso. Porque se vocês usarem dois circuitos no eletroduto, um do chuveiro e um de tomada de uso geral, por exemplo, o meu fator de correção ele já é 1 sobre raiz de 2. Aí esse valor de corrente vai elevar, né? Ele eleva aqui. Isso pode elevar a seção do condutor, fica mais caro. Bom, agora calculando o condutor pelo método de capacidade de condução. Como método de instalação do condutor eu vou considerar A1, que é o método onde o eletroduto está embutido na parede, e esse CC aqui significa quantidade de condutores carregados, carregamento de condutores. Como o meu circuito é monofásico, então o carregamento é 2, ou seja, eu tenho uma fase e um neutro, está aqui. E o método que eu vou usar é o método A1, como eu já tinha comentado. Logo aqui, eu vou olhar para essa coluna onde eu estou passando o mouse. Ok, pessoal? Aí eu venho aqui na minha corrente. Eu achei para um chuveiro de 3.200 watts, eu achei 14,55. Bom, 14,55 vai dar um chuveiro de 2,5 milímetros. Tá? Até inclusive tem na 5410 que tomadas de uso geral ou uso específico, no mínimo 2,5, ok? Então, para esse chuveiro, eu tenho a utilização de um condutor de 2,5 milímetros pelo método da capacidade de condução. Para o chuveiro de 4.600, a corrente deu 20,91. 20,91 é maior do que 19, logo, portanto, o meu condutor é de 4 milímetros. 25 amperes esse chuveiro de 5.500, vou usar o fio de 4 milímetros quadrados. Vocês podem olhar aqui a capacidade de condução. Chuveiro de 6.500 watts, eu vou utilizar o condutor de seção 6 milímetros, porque ultrapassa aqui. Então, dessa forma, já escolhemos o condutor pelo método da capacidade de condução, mas agora nós temos que calcular pelo método de queda de tensão e vamos escolher o condutor de seção que atenda os dois métodos, ok? Bom, agora vamos fazer o mesmo cálculo, só que agora utilizando a capacidade, a queda de tensão. O método de queda de tensão, segundo a NBR 5410, em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais, que é o caso do chuveiro, não pode ser superior a 4%. Então, eu vou considerar no meu cálculo queda de tensão 4%. Resistividade do cobre, eu vou considerar 1 sobre 56 ohms milímetro quadrado por metro. Aqui vocês podem observar uma expressão para cálculo da seção transversal dos condutores, para circuitos monofásicos e bifásicos, que é o nosso exemplo do chuveiro. Então, a seção transversal do condutor do chuveiro tem que ser maior do que 200 vezes ρ vezes a corrente, vezes a distância do cabo, vezes a corrente de projeto, dividido por ΔVC, que é o que? ΔVC é a queda de tensão em porcentagem, vezes o valor da tensão de fase, que no nosso caso é 220. Então, quando vocês pegam esses valores de corrente para 30 metros de cabo no meu primeiro cálculo, vocês multiplicando, vai ser 200 que multiplica 1 sobre 56
vezes L, que é 30 aqui, vezes a corrente de projeto, nesse exemplo aqui, 14,55. Isso aqui vai me dar uma seção transversal maior ou igual a, nesse caso aqui, 1,77. Vou fazer para 4.600, eu aplico esses valores lá na expressão de cima. Aqui, esse ΔVC vai entrar os 4% de queda de tensão, vezes, então aqui é 4 vezes 220, lá em cima é 200 vezes 1,56, vezes 30 vezes IP, que é a corrente projeto. IP aqui no meu exemplo, 20,91. Isso aqui vai me dar 2,55. Então, eu vou repetir isso aqui para todos os outros que restam aqui. Para 25, a seção tem que ser maior do que 3 milímetros. Para 29,56, para essa distância de 30, tem que ser maior ou igual a 3,6. Para a distância de 60 metros, eu aumentei mais a distância, eu vou dobrar a seção do condutor. Né? Então, quando aumentei a distância, né, do quadro elétrico, onde está o chuveiro, até o quadro, 60 metros, vocês podem observar que vai para 3,54 aqui, 5,09, 6,1 e 7,2. Utilizando essa expressão, nós estamos calculando a capacidade do condutor em função da queda de tensão. Na verdade, a seção do condutor em função da queda de tensão. Agora, nós vamos unir os dois métodos e identificar, né, qual o método que vai valer. Vamos aqui, né, entender essa tabela. Nessa tabela eu tenho a potência dos chuveiros, 13.200, 4.600, 5.500, 6.500. Aqui eu tenho a corrente do chuveiro, 14,55. Né? 14,55, qual a seção do condutor que eu utilizei para capacidade de condução? Utilizei 2,5 milímetros quadrados. Quanto que é que deu a seção transversal do condutor para 30 metros em função da queda de tensão? Tem que ser maior ou igual, vocês podem ter visto a expressão anterior, maior ou igual a 1,77 milímetros quadrados. Qual a seção que eu utilizo? 2,5. Para 20,91, pela seção de queda do condutor, pela capacidade de condução, vai dar 4 milímetros. Pela queda de tensão, 2,55. Eu vou escolher quem? 4 milímetros. Para o método aqui, para o chuveiro de 5.500, é 4 milímetros, pelo método de capacidade de condução. Pela queda de tensão, tem que ser maior ou igual a 3,04. Então, o que eu vou escolher? 4 milímetros, está dentro. E aqui, 6 milímetros, pela capacidade de condução. E pela queda de tensão, pessoal, quanto é que deu? Tem que ser maior ou igual a 3,6. Maior ou igual a 3,6. E eu tenho que ainda verificar a capacidade de condução. Eu vou escolher o maior, 6 milímetros, porque vai atender a queda de tensão e vai atender a capacidade de condução do condutor. Agora, quando a gente dobra a distância, vocês podem observar, quando eu dobrei a distância aqui, a seção do condutor tem que ser maior do que maior ou igual a 3,54, né, para 60 metros. Então, eu já não utilizo mais a seção de 2 milímetros, eu vou ter que utilizar a seção de 4 milímetros, porque eu tenho que atender os dois casos. Então, eu estou atendendo o caso de queda de tensão e capacidade de condução, porque 14,55, um cabo de 4 milímetros atende a capacidade de condução e atende também ao método de queda de tensão. Aqui, para 60 metros, na queda de tensão, o meu condutor tem que ser superior a 5,09. Então, eu vou escolher um condutor de 6 milímetros. Para a distância de 60, eu não posso usar o condutor de 4 milímetros. Eu tenho que usar o condutor de 6 milímetros. Tá? Para a distância de 60 metros, eu tenho aqui, pelo método de queda de tensão, um condutor maior ou igual a 6,1. Eu coloquei aqui 6 milímetros. Tá? Maior ou igual. Eu arredondei aqui 6 milímetros. Já aqui, olha, vocês podem observar no chuveiro de 6.500 watts, se a distância for 60 metros, a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 7,2 milímetros. Então, eu não tenho condutor de 8 milímetros, eu tenho condutor de 10 milímetros. Aí eu tenho que utilizar a seção do condutor para esse chuveiro de 10 milímetros, à medida que a distância está aumentando. Não é? Então, os 2 metros, eu tenho que fazer o cálculo para os 2 metros e observar qual a maior seção transversal que eu tenho.
tá? Então, nesse primeiro exemplo, para 30 metros, a maior seção aqui foi do método de capacidade de condução. Já para 60 metros, o que foi maior foi o método de queda de tensão. Então, eu tenho que escolher o condutor em função da queda de tensão. Ok, pessoal? Agora vamos na escolha dos disjuntores. Então, como eu tinha escolhido no primeiro caso o disjuntor distante 30 metros, né? 2,5 vai dar um disjuntor de 20 amperes. 4 milímetros, disjuntor de 25. 4 milímetros quadrado também, disjuntor de 25. Isso para o chuveiro de 4,600, 5,500. Para um disjuntor de 6,500, você vai para um chuveiro de 6,500, você vai colocar um disjuntor de 32 amperes. Esses disjuntores são válidos também quando eu aumento a queda de tensão. Ou seja, quando eu aumento a distância, eu não mudo os disjuntores. Os disjuntores são os mesmos, até porque a capacidade de condução aqui suporta, né? Um disjuntor de 32 amperes com um cabo de 10, o cabo de 10 suporta 48, 49 amperes, né? Então, com o disjuntor de 32 vai atender nesse caso. Então, dessa forma, vocês conseguem especificar corretamente qual é o disjuntor do chuveiro e qual o condutor, sempre procurando olhar pelo método de capacidade de condução e o método da queda de tensão. Quando o lance de cabo vai ficando muito longo, você tem que respeitar a queda de tensão em circuitos terminais, 4% no máximo. Então, dessa forma, né, a gente conclui essa questão de como especificar o disjuntor para o chuveiro. Nós utilizamos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 5410, e utilizamos também o livro do Ademaro Coutrin de instalações elétricas da editora Pearson, de 2009. Um abraço a todos.